Fala aí, pessoal do Torcedores, beleza? Meu nome é Lucas Perillo, sou editor no site e depois de tanto tempo por conta das Olimpíadas, estamos de volta com as dicas de apostas aí. Vamos focar no Brasileirão, Libertadores e os campeonatos europeus que estão voltando agora com a nova temporada. Então bora conferir as dicas dessa semana. Primeiro jogo da lista, pessoal, então a gente vai com Chelsea contra Villarreal pela UEFA Super Cup. Nada mais, nada menos que a Supercopa da UEFA, o campeão da Champions League contra o campeão da UEFA Europa League. 11 de agosto, às 16 horas, o Chelsea vem favorito para essa partida com 54% de chance de vitória, 26% o empate e 19% para o Villarreal. No mercado de gols, mais de 1,5, 70%, mais de 2,5, 55% para ambas marcarem aqui no BBTS, 47% para ambas marcarem. Aqui nas cotações, 1,75 para o Chelsea favorito, 3,60 o empate e 5 Villarreal. Nas últimas partidas aí, nas últimas 3 partidas do Chelsea, 2 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota, média de gols por partida 2,0. Do lado do Villarreal, 6 partidas, 0 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Aqui a gente pode conferir. Nas últimas 3 partidas do Chelsea, 6 gols marcados, 4 sofridos, 2 vitórias, 1 empate. Do lado do Villarreal, 6 partidas disputadas, 9 gols marcados, 12 sofridos, 0 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Nas últimas partidas do Chelsea, empate contra o Tottenham por 2-2, vitória contra o Arsenal por 2-1, vitória contra o Bournemouth por 2-1, vitória contra o City e derrota para o Aston Villa no dia 23 de maio. Do lado do Villarreal, empate com o Leeds por 2-2, derrota contra o Leicester por 3-2, derrota para o Olympique de Marseille por 2-1, empate contra o Levante, empate contra o Lyon. Tá? Aqui nós temos as tabelas futuras dos campeonatos que não começaram ainda, tanto a Premier League quanto a La Liga, mas para essa partida eu vou com o Chelsea favorito pelo retrospecto, por ser o favorito também por ser o campeão da Champions League, que é um campeonato mais difícil do que a Europa League, né? Pelo nível dos times aí. Então eu vou com o Chelsea, vitória do Chelsea, e pela média de gols aí nas últimas 3 partidas do Chelsea, 2 por partida, eu vou com mais de 1,5 gols para essa primeira partida da lista. Segunda partida da lista, pessoal, a gente sai lá da Europa, vem para a América do Sul para acompanhar o Olímpia do Paraguai contra Flamengo pelas quartas de final da Libertadores, e o Flamengo vem favorito para essa partida que será disputada às 19h15. 59% de chance do time rubro-negro sair com a vitória, 25% o empate e 15% vitória do Olímpia. Mais de 1,5 gols, 71%, mais de 2,5 gols, 45%, e para ambas as equipes marcarem 45%. A cotação odd da Olímpia, 6,10, o empate 3,65 e vitória do Flamengo 1,55. Nas últimas 6 partidas do Olímpia, 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. Do lado do Flamengo, 5 vitórias e apenas 1 derrota. Nas últimas 8 partidas do Olímpia na Libertadores, foram 13 gols marcados, 14 sofridos, 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Do lado do Flamengo, 19 gols marcados, 10 sofridos, 5 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. No retrospecto aí do Olímpia, derrota contra o Guarani e contra o Guaiarena, vitória contra o 12 de outubro, empate contra o Internacional, ganhou nos pênaltis e derrota para o Clube River Plate. Do lado do Flamengo, derrota contra o Inter e depois só vitória. Vitória contra o ABC pela Copa do Brasil, vitória contra o Corinthians, novamente vitória contra o ABC por 6-0, vitória contra o São Paulo por 5-1. No confronto direto aí no head-to-head, vitória do Olímpia no último confronto de 2012, 3-2. Em 2012 ainda 3-3 o empate, e a vitória do Olímpia mais uma vez lá em 2002, 2-0, e no outro confronto de 2002, 0-0. Mas para essa partida eu acredito que o Flamengo vem muito bem, né? Perdeu apenas para o Inter, deve se recuperar contra o Olímpia, então vitória do Flamengo para essa partida, vitória do Flamengo ou empate, dependendo de como o jogo estiver, mas se o Flamengo comandar e jogar muito bem, jogar o que sabe, o Flamengo sai com a vitória e mais de 1,5 gols pela média alta do Flamengo, 3,17 por partida. Então essa é a dica para a segunda partida da lista. Ainda pelas quartas da Libertadores, um pouquinho mais tarde, às 21h30, tem jogão. O River Plate da Argentina recebe o Atlético Mineiro, e para essa partida o River Plate veio um pouquinho mais favorito, com 48% de chance de vitória, 27% o empate, e vitória do Atlético 23%. Mais de 1,5 gols, 65%, mais de 2,5 gols, 38%, para ambas marcarem 42%. Vitória do River
cotação ou odd 1,88, um empate 3,40 e vitória do Atlético 3,85. Nas últimas 6 partidas do River, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Do lado do Atlético, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Na Copa Libertadores, 8 partidas para o River, 10 gols marcados, 8 sofridos, 3 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Do lado do Atlético, 8 partidas também, 15 gols marcados, 3 sofridos, 5 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. No retrospecto aí do River, derrota contra o Godoy Cruz, empate contra o Boca Juniors, perdeu nos pênaltis por 4-1, empate contra o Huracan, vitória contra o Lanús e vitória contra o Unión. Do lado do Atlético Mineiro, vitória contra o Juventude, derrota para o Bahia. Aí foram 3 vitórias seguidas, dentre essas 3 vitórias, 2 contra o Bahia e 1 contra o Atlético Paranaense. No head-to-head, no confronto direto, a gente não tem registro aqui, mas para essa partida, mesmo o River Plate sendo um pouquinho favorito, eu vou jogar um pouco de favoritismo aí também pro Atlético, porque o Atlético tá vindo muito bem, o time tá muito coordenado, o Hulk tá jogando muito, então um empate ou vitória do Atlético Mineiro para essa partida lá na Argentina. E vamos arriscar. E para a média de gols aí, 1,83 nas últimas 6 partidas do River e 1,67 nas últimas 6 partidas do Atlético, a gente vai com mais de 1,5 gols para essa terceira partida da lista. Quarta e penúltima partida da lista, pessoal, pelas quartas de final da Libertadores. O Fluminense recebe o Barcelona na quinta-feira, dia 12 de agosto, partida que acontece às 21h30. E para essa partida aqui no site, o Fluminense vem um pouquinho mais favorito, com 46% de chance de vitória, 28% empate e 25% a vitória do Barcelona do Equador. Mais de 1,5 gols, 63%, mais de 2,5 gols, 36% para ambas marcarem 42%. A cotação é para o Fluminense 2,02. Empate 3,25 e vitória do Barcelona 3,70. Nas últimas 6 partidas do Fluminense, 2 vitórias e 4 derrotas. Nas últimas 6 do Barcelona, 5 vitórias e 1 derrota. Nas últimas 8 partidas da Libertadores do Fluminense, 13 gols marcados, 7 sofridos, 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Do lado do Barcelona, nas últimas 8 partidas, 13 gols marcados, 5 sofridos, 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. No retrospecto aí, Fluminense perdeu para o América, ganhou do Cerro Porteño, ganhou do Criciúma por 3-0, novamente jogou contra o Criciúma, mas dessa vez perdeu e perdeu para o Palmeiras por 1-0. Do lado do Barcelona, muitas vitórias aí recentemente, né? Vitória contra o River Plate, vitória contra o Técnico Universitário, vitória contra o Manta, Vélez e Macara. No head-to-head, aí, no confronto direto, não tem registro novamente. O site dá um pouquinho de favoritismo contra o Fluminense, mas pelo retrospecto muito positivo do Barcelona, eu vou confiar no time do Equador para ganhar essa partida contra o Fluminense. E pela média, aí, eu vou no menos 2,5 gols por conta da média baixa do Fluminense. E o Fluminense que deve ditar o ritmo do jogo, mas acredito que o Barcelona consiga arrumar alguma coisa nos contra-ataques. Então, vitória do Barcelona em menos de 2,5 gols para a penúltima partida da lista. Última partida da lista, pessoal, a gente sai da Libertadores, vai para a Sul-Americana para acompanhar no dia 12 de agosto, às 21h30, Santos contra Libertad. E o time do Santos é favorito para essa partida com 53% de chance de sair vitorioso, 25% empate, 21% vitória do Libertad, 71% mais de 1,5 gols, 46% mais de 2,5 gols e para ambas marcarem 48%. A cotação ou odd do Santos 1,70, o empate 3,60 e vitória do Libertad 4,25. Nas últimas 6 partidas do Santos, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Do lado do Libertad, 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas. O Santos, que estava disputando a Libertadores, veio para a Sul-Americana, jogou 2 vezes, marcou 2 gols, sofreu 1, ganhou uma partida e empatou a outra. O Libertad na Sul-Americana jogou 8 vezes, 13 gols marcados, 8 sofridos, 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. No retrospecto, aí o Santos enfrentou o Corinthians, empatou 0-0. O Santos perdeu para o Juazeirense na Copa do Brasil por 2-0, mas ganhou do Juazeirense no dia 28 de julho por 4-0, então se classificou. Ganhou da Chape por 1-0 e perdeu para o Atlético Goianiense por 1-0. Do lado Libertad, derrota contra o Nacional, empate contra o Sol de América, empate contra o Cerro Porteño, depois derrota contra o Atlético Júnior, empate contra o Guaiarena. Não temos retrospecto dessas partidas, o Santos
muito melhor que o Libertad, então o Santos deve sair com a vitória, mas menos de 2,5 gols pela média abaixo do Santos e do Libertad nas partidas recentes. O Santos está com uma média de 1 gol por partida nas últimas 6 disputadas e o Libertad também, mesma coisa, 1 gol por partida nas últimas 6 partidas disputadas. Então vamos com vitória do Santos e menos de 2,5 gols para encerrar as dicas dessa semana.